Ô pessoal, eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui porque eu acabei de assistir um vídeo de um rapaz, ele falando que as coisas, tipo, dão certo, em síntese, as coisas elas dão certo na vida daquelas pessoas que têm dedicação, compromisso com os seus resultados. Em outras palavras, ele quis dizer isso, certo? Mas o que acontece, gente? A minha experiência, o que eu vivi até aqui, o que eu vi, como dizem, eu vi da vida, ela me mostrou o seguinte, que não é competência, não é perseverança, não é talento, não é nada. Ele mesmo pontuou que existem várias pessoas talentosas que não acabam tendo um resultado, até financeiro mesmo, perceptível. Então, assim, por quê? O que foi que a vida me mostrou? A vida me mostrou o seguinte, que para você ter um retorno financeiro, para você ter poder de fato, você tem que estar nos grupos certos, certo? Nas panelinhas corretas. Isso significa dizer, principalmente o seguinte, que o seu discurso ele tem que estar alinhado com o discurso dessas pessoas. O seu comportamento ele tem que estar alinhado com o comportamento dessas pessoas. E isso não quer dizer que é um comportamento certo, é um comportamento moral, é um comportamento íntegro. Não, muito pelo contrário. Pelo que eu vejo, é o comportamento que vai fazer com que você alcance um determinado resultado. Assim, essas pessoas elas são guiadas pelo dinheiro. E sabe aquele pensamento de Maquiavel que assim, é um pensamento cru, talvez até que beira o senso comum e às vezes até superficial. Mas, infelizmente, pelo que eu percebo, é de fato isso. Que os fins justificam os meios. Digamos que o slogan dessa galera é justamente esse. Eu vou trazer um exemplo para vocês, um exemplo que eu tenho bem próximo. Eu cheguei a comentar por alto num vídeo que eu passei anterior, que eu falava sobre a imobiliária, mas agora eu vou destrinchar um pouco mais sobre ele. Eu morava na casa de um tio, passei mais ou menos uns 2 anos lá. E lá eu tenho muita história para contar sobre essa experiência. E esse meu primo, ele é muito articulado verbalmente, ele consegue conversar muito bem. Só que os pais deles são evangélicos. O pai dele é pastor, ele é meu tio, o pai dele é meu tio, mas porque a irmã do meu pai casou com ele. E a família dele veio também do interior, da mesma região do meu pai. Só que a família dele toda tem um ar, como é que eu posso explicar isso? Superior. Um ar, tipo, é como se fosse um ego projetado. Eu imaginava na época que era porque, digamos que ele se vestia uma besta, entende? Que ele se achava melhor do que os outros, puramente por se achar, por ter até um pouco mais de recurso financeiro. Mas com o passar do tempo, eu percebi que não era somente porque eles teriam, digamos que, dinheiro. O que acontece? Essa galera, esse pessoal, eles são servidores públicos, a maioria deles, se não me engano, são servidores públicos. Só esse meu tio ele era comerciante, aí não deu certo o comércio dele e acabou falindo, mas aconteceu uma história na vida dele que eu não posso trazer isso aqui, porque não é todo mundo que vai compreender se eu falar. Mas a gente deixa isso aqui, essa parte quieta, mas depois ele conseguiu virar pastor. Ele conseguiu virar pastor pela convenção, que é um cargo que dá dinheiro. E aí, o que acontecia? O filho dele foi aquela história que eu contei pra vocês, que ele foi trabalhar numa oficina, no administrativo, já lá não fazia nada, e eu fiz aquele comparativo que hoje, eu nunca conheci ninguém que ficava o dia todo no trabalho sem fazer nada, e ele tinha essa regalia. Mas por quê? Por conta da família dele. Porque ele tá ali integrado no grupo certo. Ele tá ali alinhado com as ideias daquelas pessoas. E, assim, por estar alinhado com essas ideias, por estar naquele grupo, pelo que eu percebo, eles se sentem como que se não precisasse se misturar. Vocês compreendem o que eu estou falando? Por isso, esse ego, ele já vem não somente pela questão financeira, mas porque eles sabem que, de certa forma, tem uma proteção. Eles têm uma proteção. Por exemplo, gente, em que situação que a lei ela fosse seguida da forma como ela está escrita? A gente sabe que o direito é subjetivo, mas existem
existem interpretações e interpretações, entende? Por exemplo, tem coisas que não dá margem para subjetividade. É aquilo e aquilo acabou. Por exemplo, isso que eu trouxe, esse processo, para mim, esse processo foi o caso mais claro. Se a juíza ela chegasse para mim e falasse, Matheus, você não tem nenhum direito à indenização, mas a gente vai fazer cumprir o seu direito lá referente aos contratos. Menos mal, entende, gente? Mas ali ficou claro para mim que foi proposital. Até porque depois eles continuaram ligando pra mim. Até hoje eu recebo a mensagem. Ontem ou foi anteontem, eu tive que bloquear e denunciar lá no WhatsApp um contato. Então, essas pessoas, elas se sentem protegidas. E é por isso que vem esse ar superior. Então, o que isso significa? O que isso fala pra mim? Fala pra mim que não é talento, não é esforço, não é você ser bom naquilo que você faz, é realmente você estar ali no grupo. Eu já tive contato com pessoas que estavam na situação de liderança, mas que não sabiam muito pouco daquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque ele tinha contato com as pessoas que estavam numa situação hierárquica superior. Vocês compreendem? E é isso, gente. O problema disso tudo é que quando você fala que existe meritocracia, quando você fala que talento, que dedicação, disciplina traz algum resultado, você acaba enganando as pessoas e a pessoa acaba dedicando um tempo da vida dela para uma coisa que não vai dar resultado. Uma coisa, gente, é você saber que aquilo não vai ter resultado e você fazer porque você gosta, e outra coisa é você achar que aquilo vai dar resultado e fazer porque você vai estar esperando aquele retorno, um retorno que nunca vai vir. Mas por que eles fazem isso? Não fazem isso não é à toa. Não fazem isso não é porque eles acham que é um discurso bonitinho. Muito pelo contrário, gente. Vocês se lembram que eu falei lá que um pouco atrás no início desse vídeo, que para eles os fins justificam os meios? O que é que acontece? Quando você acha que você fazendo mais, você vai ser recompensado, você vai estar entregando esse mais. E você vai estar entregando esse mais para quem? Para aquela pessoa que está ali com o poder. Então, essa pessoa que está ali com o poder, ela vai lucrar em cima das suas custas. Vai lucrar muito além do que ela poderia lucrar, entende? Por exemplo, você é contratado numa empresa, você achando que você entregando o seu melhor, você vai ter um resultado melhor. E tem um colega seu que está na panelinha deles. O que é que eles vão fazer? Eles vão eles não têm interesse de que você ocupe aquela posição. Eles vão colocar para você desafios cada vez piores para você, que vai chegar um ponto que você não vai ter como superar, justamente para promover aquela pessoa. E no final, porque uma arma que eles têm e eles usam é a culpa, é você se sentir culpado. Porque uma coisa é você ver que você não teve culpa, que foi por causa da injustiça, e outra coisa é você se achar culpado. Entende? Quando você acha que foi por causa da injustiça, você vai lá atrás, digamos que dos seus direitos. Mas se você achar que foi por conta de você não teve competência em relação ao outro, você não vai fazer tumulto, não vai fazer gritaria. Então, é isso que costumam fazer. Compreende? Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente hoje em dia, que as páginas de internet, que as redes sociais estão lotadas de frases motivacionais. Hoje eu percebo que essas páginas estão cada vez mais tomando o espaço das religiões. Essas páginas de galera zen, que fala da letra da atração, todas elas estão ocupando um espaço do que eram as religiões, só que com um discurso muito perigoso, que eles buscam culpabilizar a pessoa por tudo. E, sinceramente, gente, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para analisar e ver o que realmente é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade do outro. Mas se você pegar para analisar a maioria dessas postagens, o que eles querem fazer é justamente isso. Mas por quê? Justamente porque fica mais fácil para essas pessoas que estão lá no poder, que detêm esse controle sobre a gente, fazer com que você ache que a culpa é inteiramente sua.
pela situação que você tá. O que é, na minha opinião, o que é uma grande mentira. Tá entendendo? Você acha que uma posição de destaque, que tiver você e um filho de uma dessas pessoas, mesmo que ela não tenha capacidade nenhuma, você acha que vai dar pra você essa vaga? Se você acha, tudo bem, mas sinceramente, eu duvido muito. Eu duvido muito. Tá entendendo? E eu duvido não porque eu acho, justamente por conta dos vários tapas que a vida já me deu, e justamente por conta de toda essa história que eu tô passando nesse momento e que eu tô aqui compartilhando com vocês. O vídeo de hoje só foi para trazer essa informação e a gente se vê logo mais.